Também contempla este capítulo 3 do módulo 1, o estudo da ortografia, convenção e efeitos no cotidiano. A ortografia é um conjunto de regras que determina a forma oficial correta de escrever as palavras de uma língua, com o objetivo de padronizar e melhorar a comunicação entre os seus usuários. Em situações de formalidade, essas regras devem ser respeitadas. Daí a necessidade de sabê-las. Bom, além disso, nós estudamos o sistema ortográfico ao longo de toda a nossa trajetória escolar, mas teve questões que mudaram com a reforma ortográfica que surgiu em 2009. Portanto, tem no livro, na página 18, uma tabela sobre o que mudou e o que não mudou no emprego do hífen com esta reforma ortográfica. Onde não se usa mais hífen? Acentos deixam de ser acentuados em ditongos tônicos abertos, ou seja, as paroxítonas terminadas em ditongos abertos, que é o ei, oi, como nas palavras ideia, jiboia, entre outras. Não é mais acentuada a primeira vogal tônica dos hiatos formados por o e e, como enjoo, voo, dem, creem, leem, vem, não leva mais acento. As palavras paroxítonas com i e u tônicos que vêm após ditongos, como em feiura, e outras regras, foram mantidos os acentos em monossílabos tônicos terminados em a, e, o, seguidos ou não de s, exemplos pá, pé, só. Nas oxítonas terminadas em a, e o, seguidas ou não de s, exemplo, sofá, café, cipó. Nas paroxítonas terminadas em r, x, n, e, l, uns, ps, i, is, u, as, e ditongo seguido ou não de s. Exemplos, repórter, tórax, hífen, frágil, álbuns, bíceps, jockey, órfã, história, os acentos são mantidos. E também todas as proparoxítonas continuam sendo acentuadas. Em casos específicos, como nos ditongos tônicos abertos das oxítonas, herói é mantido, tem acento, e nas vogais i e u, quando formam sílaba isolada, desde que seguida de NH. Certo? Saúde, viúva. Desculpa, gente, nas vogais i e u, quando formam sílabas isoladas, desde que não seguida de NH. Exemplo, rainha, bainha, tainha. Isso aí vocês aprendem no ensino fundamental 2, no 7º ano, talvez no 6º, vocês já começam a ver isso, certo? Só que isso tudo que eu estou falando aqui e muito mais, como o sinal do trema que não existe mais, tá? Aguentar, que eu tenho trema, o U ali, e tinha os pontinhos, né, em cima do U, que é o chamado trema, não existe mais, a não ser em sobrenomes, daí sim, como Miller, por exemplo. Muita gente, principalmente aqui na região sul, tem este sobrenome. No caso de sobrenome, mantém-se o trema. E outras informações, por isso que tem uma tabela, vocês vão ter que ler esta tabela, enfim, tentar se debruçar em cima dela e dar uma estudada, fazer um resumo, como vocês acharem melhor. E muitas dessas regras
vocês aprenderam ao longo do ensino fundamental 2, então vocês talvez nem tenham dificuldades e dúvidas no momento da escrita, porque vocês são mais jovens, essa reforma ortográfica ela já surgiu num período que vocês estavam se escolarizando, então talvez não tenham tantas dificuldades assim. Como vocês têm essa tabela no livro de vocês, gente, eu coloquei algumas questões assim de vestibular para vocês se familiarizarem com o tipo de atividade de exercícios que vão ser solicitadas em futuras provas, no vestibular e no Enem. Uma questão de reforma ortográfica numa questão de vestibular. Na imagem ao lado, o cartunista brinca com a reforma ortográfica, com relação ao emprego do hífen. Todas as palavras estão de acordo com as regras, exceto aqui. A primeira, vamos ver se alguém se recorda, enfim, do que estudaram ao longo do ensino fundamental. A primeira é mega empresa. Quando eu tenho duas vogais diferentes, será que elas ficam separadas como era antigamente? Se mantém a forma anterior de estar separadas ou agora elas ficam juntas? Autorretrato escreve-se assim, desta forma, com esses dois R's juntos. Autoajuda, ó, eu tenho duas vogais diferentes juntas. Certo ou errado? Micro-ondas, eu tenho duas vogais iguais juntas. Anti-inflamatório, tá? Eu tenho o prefixo antes, daí nós temos que analisar também a regrinha dos prefixos. Vamos ver qual será a resposta correta? A letra A está errada. Não se usa hífen em palavras derivadas que apresentam radical começando com uma vogal diferente da vogal fixa do prefixo. Quando eu digo mega empresa, eu estou me referindo a uma super empresa, uma grande empresa. Então, aqui, não se usa hífen em palavras derivadas. Palavras derivadas que apresentam radical começando com uma vogal diferente da vogal final do prefixo. Então, o certo é mega empresa. É assim o correto. Autorretrato, sim, está correto. Não se usa hífen em palavras derivadas que apresentam radical iniciado com R, tá? Radical iniciado com R. Portanto, esta consoante deve ser duplicada. Então, autorretrato é assim mesmo que se escreve. Autoajuda, vamos ver aqui, é assim que se escreve. Não se usa hífen em palavras derivadas que apresentam radical com uma vogal diferente da vogal tônica do prefixo. Autoajuda. D e E, micro-ondas separados e anti-inflamatórios separados. Também eu tenho aqui vogais, né? Iguais aqui. Vamos ver o que a regra diz. Usa-se hífen em palavras que apresentam o prefixo terminado com a mesma vogal iniciada do radical. Tá? Então, quando eu tenho prefixo terminado com a mesma vogal iniciada do radical, não podem ficar juntos, certo? Então, é
separado. Muito bem. Questão 2. Levando em conta as informações do primeiro quadrinho, identifique a alternativa que apresenta a palavra que também sofreu alterações na acentuação gráfica devido à regra mencionada. Então, aqui está o primeiro quadrinho. O acento agudo desaparece do I e do U tônicos de palavras paroxítonas quando essas letras vierem depois de um ditongo. Cruzes, que rolo, vândalo, preciso de um exemplo. Espelho? Ué, não entendi. Feiura, que antes era acentuada, agora vira feiura. Bom, qual dessas palavras que também sofreu alterações na acentuação gráfica devido à regra mencionada? Bom, feiura, eu faço a separação, tá horrível assim, assim, ó, feiura, tá? Então, aqui. Então, eu tenho o U, tá? Como assim, uma sílaba tônica, feiura, tá? E ele vem depois de um ditongo. No caso, aqui tá o ditongo, ó, o ei. Muito bem. Vamos ver qual dessas se enquadram na mesma regra. Plateia, tá? Plateia. Bom, heróico, gratuito, baiuca, caiu. Vamos ver. A resposta correta é a letra D, a palavra paroxítona baiuca, cuja separação silábica é baiuca. A mesma separação silábica, né, de fei. Ah, meu Deus. Realmente tá uma feiura, assim, a maneira que tá saindo essa palavra aqui. Fei. Tá. Então, aqui, ó, sofreu alterações devido à mudança da regra dos hiatos. Com o tônico, aparece após o ditongo ai, não recebe mais acento. Então, a mesma regrinha aqui, feiura. Eu tenho aqui o tônico, que vem depois do ditongo. Aqui ele. Bom, plateia e heróico também sofreram alterações, mas por outro motivo. Deixaram de receber acento gráfico os ditongos abertos das paroxítonas. Então, as paroxítonas terminadas em ditongos abertos, como plateia, heróico, ideia, assembleia, elas não são mais acentuadas, porque são paroxítonas terminadas em ditongo aberto. Não houve alteração nas palavras caiu e gratuito, que não apresentam o hiato, porque eu faço a seguinte separação silábica: caiu, gratuito, não é gratuito, é gratuito, caiu. O cartunista se refere a 3 novas regras do acordo ortográfico. Quais são essas? Vamos ver o que o cartunista produziu. Aqui. Fique mais tranquila, sem o trema. Mas fiquei ainda mais paranoica,
sem o agudo. Paranoica sem o agudo. Um beijinho antes que me dê um enjoo sem circunflexo. Certo, tá? Tá aqui. Fazem parte da reforma ortográfica. Bom, ele se refere a 3 novas regras de acentuação. Quais são? Primeira, tranquila, a supressão do trema das palavras da língua portuguesa. Sim, não tem mais o trema, a não ser que seja um sobrenome, por exemplo, Miller, daí se mantém o trema. A eliminação dos acentos dos ditongos abertos, ei e oi das paroxítonas, as famosas paroxítonas terminadas em ditongo aberto, como paranoica, né? Abertos, ei e oi, né? Então, elas não são mais acentuadas. Paroxítonas terminadas em ditongos abertos. E a eliminação do acento circunflexo dos hiatos, o e e. Então, enjoo, voo, não tem mais acento circunflexo. É sem acento. E encerramos na aula de hoje o capítulo 3 do módulo 1 de língua portuguesa.